Olá, boa noite. Hoje nós vamos estudar aqui no capítulo 18 de 2 Samuel, dando sequência aos nossos estudos aqui no livro de 2 Samuel. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Ou seja, Davi chora amargamente a morte do seu filho. Quando nós lemos esse termo amargamente, não só na Bíblia, mas quando a gente usa o termo é, amargamente, isso quer reforçar que a situação que aquela pessoa está passando é uma situação muito alta, muito grande, muito elevada, ou seja, ele estava chorando, mas chorando mesmo, chorando de uma forma muito triste, muito sentimental pelo fato do seu filho ter morrido. Quando nós pensamos na morte de alguém, quando nós pensamos assim no sofrimento de alguém, nós não conseguimos imaginar na sua total extensão, porque nós não passamos por aquilo. Quando você imagina a dor, vamos imaginar que uma mulher chega e fala assim: olha, eu passei muita dor no parto que eu tive. Você não consegue imaginar a dor que aquela mulher sentiu se você não passar por um parto. Então, todas as mulheres que passaram por um parto normal, elas vão saber o que realmente é dor. Se você leva um tiro, uma facada, corta um dedo ou você é queimado, você nunca vai sentir a dor que aquela pessoa está passando se você não passar pela mesma dor que você passou. Então, quando você chega diante de uma pessoa e fala assim: olha, não chore porque ela perdeu alguém, não tem como você mensurar a dor que aquela pessoa está passando se você não passou por uma dor semelhante. Quando você passa a dor de você perder um filho, realmente você pode chegar diante de alguém que perdeu um filho e falar assim para ele: olha, eu sei o que você está passando. E chorar com ele, aconselhar ele, conversar com ele, falar com ele, porque você sabe aquilo que ele está passando. É muito difícil. Quando Davi ele chora amargamente aqui, um pouco do seu choro é de remorso. Um pouco do seu choro é de culpa por não ter conseguido é, colocar o seu filho diante dos propósitos de Deus, diante da vontade de Deus, não ter conseguido conquistar o seu filho para um bom caminho. Então o que aconteceu? Absalão trilhou os caminhos do mal. É igual a Caim, que matou Abel. A Bíblia não menciona, mas provavelmente Adão, ele chorou amargamente a morte de Abel, porque ele não conseguiu trilhar o filho dele, Caim, nos mesmos caminhos. Tanto é que Caim vai e mata Abel. Imagine para um pai que tem dois filhos e um filho se torna assassino do seu próprio filho, irmãos matando irmãos. E a Bíblia fala que no final dos tempos aconteceria isso, que os inimigos estariam justamente dentro da sua própria casa. E esse estudo de hoje serve para reforçar o nosso atento, a nossa atenção em relação aos nossos filhos, porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo o fim do mundo. E você pode acreditar nisso. Se você antes não acreditava, agora comece a acreditar. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos haveriam o quê? Guerras. Está tendo guerras. Haveriam terremotos. Está tendo terremotos. Haveriam pestes. Está tendo pestes. E quando nós imaginamos e falamos de peste, nós vemos a Covid, nós vemos H1N1, gripe do porco, gripe do frango, e agora também a praga dos gafanhotos, que é algo que estaria por vir. Então, quando nós falamos da volta de Cristo e que levantaria pais contra filho, filho contra os pais, cabe a nós, pais, nós olharmos para os nossos filhos e ver que caminho que está traçando, que nossos filhos estão caminhando. Davi, naquela época, não
não que seja naquela época, mas naquela época você poderia ter muitas mulheres, e Davi teve muitas mulheres. E ele teve muitos filhos, e ele não cuidou como deveria desses filhos. Naquela época você tinha casamentos políticos, você fazia alianças para que aquelas alianças não houvesse retaliação. Ele ia lá, casava com uma egípcia, então o rei ele não ia fazer guerra com Israel porque sabia que lá tinha uma princesa egípcia, ou seja, casamentos políticos. Mas os filhos, eles nasciam, e como eles eram príncipes, tanto é que Absalão, quando mata o irmão dele, ele foge para Gerar, onde que o vô dele era rei, porque ele foge lá de medo de ter consequências da morte que ele tinha matado o irmão dele. E Davi, e Absalão, a semelhança de Caim, ele também mata o seu irmão, Amon. Aí ele mata o seu irmão, ele vai lá, toma as mulheres do pai dele, toma o reino do pai dele e depois procura matar o pai dele. E aqui ele é morto por um general de Davi, e Davi chora amargamente por ele ter morrido. E Davi, ele é repreendido logo mais no versículo 19 por esse choro, porque Absalão procurava matar a vida dele. Mas o arrependimento dele, a dor dele de não ter sentado com o seu filho e ensinado os caminhos éticos, morais, é tão grande que ele preferia ter sido morto pelo filho dele do que ver o próprio filho dele morto. Então, o que eu quero dizer para você é que eu quero que você sente com o seu filho, que você converse com o seu filho, que você mostre os caminhos de Deus para o seu filho. A própria Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, sente com o seu filho e mostre para o seu filho valores morais, valores sociais, valores de educação. Sente com o seu filho e ensine a ele uma profissão. Mostre para ele sobre o valor do trabalho. Mostre para ele sobre o valor da dignidade. Mostre para ele que nem sempre conquistar o mundo inteiro é a melhor opção. Mostre para ele que nem sempre o dinheiro é a melhor opção. E a Bíblia mesmo diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mostre para ele que nem sempre conquistar aquilo que deseja em detrimento de outras coisas, e conquistar aquilo que deseja passando por cima de outras pessoas, conquistar aquilo que deseja através do roubo, através do dolo, através da opressão, através do engano, nem sempre isso é válido, e nem sempre isso vai trazer consequências agradáveis, porque a Bíblia diz que aquele que planta o mal vai colher o mal em dobro, aquele que planta vento colhe tempestade. Então Absalão, ele tentou conquistar a fama, tentou conquistar a riqueza, tentou conquistar o reino, conquistar a pompa, o orgulho, tudo isso ele conquistou de uma forma não trabalhada, não de uma forma honesta, de uma forma justa. E o que aconteceu? Ele ganhou a morte. E provavelmente perdeu a oportunidade da salvação. Ensine a criança no caminho que deve andar. Sente-se com os teus filhos. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando ele sai do Egito, Deus falando para eles que eles deveriam ensinar os seus filhos andando, estando pelo caminho, ao se levantar, ao se deitar, que eles deveriam escrever nos umbrais da porta trechos das leis, tanto é que alguns israelitas, eles seguem isso à risca, eles escrevem pedacinhos da lei e penduram nos chapéus para que eles olhem e eles lembrem de Deus, porque nós temos uma tendência de esquecer aquilo que Deus faz por nós, e nossos filhos também. Muitos filhos hoje, eles matam os pais, eles assassinam os pais por causa de herança, matam os pais por causa de drogas, por causa de álcool, por causa de tanta coisa insignificante.
Eles esquecem o valor dos pais, o valor dos pais os colocarem no mundo, o valor dos pais educá-los, tratá-los, cuidar de quando estavam doentes, de dar carinho, de dar atenção, e em determinado momento eles se levantam contra os próprios pais e matam os próprios pais, no caso de Absalão aqui. Então, o que você tem que fazer? Ensinar valores. Pode ser que você ensine todos esses valores aos seus filhos e eles cresçam e eles preferem seguir outros caminhos, não os caminhos que você ensinou e os caminhos que você mostrou a eles que eles deveriam ser seguidos. Mais uma vez que se esses filhos morrerem, você não vai chorar amargamente porque você foi omisso, porque você carrega a culpa de não ter ensinado, porque você não esteve com eles, porque você não demonstrou amor, não demonstrou atenção, não demonstrou carinho, não demonstrou respeito, não esteve com ele nos momentos difíceis, nos momentos alegres, porque você não foi um pai ausente, não foi um pai presente, porque você tinha tantos afazeres e tantas tarefas para fazer que você cuidou mais do trabalho do que cuidou da sua família, dos seus filhos. Então, se você fizer tudo isso e você cuidar dos seus filhos, então, se um dia o teu filho morrer porque ele desobedeceu a você, você vai ter a consciência tranquila diante de Deus e diante de você mesmo, que o que você poderia fazer para o seu filho, você fez. Ele seguiu o caminho errado, seguiu porque quis, não porque você ensinou. Aí sim, você não vai chorar amargamente. Davi chorou amargamente porque ele não ensinou o seu filho o caminho que ele deveria trilhar. E um pouco também, ele não foi exemplo para o seu filho. Ele não foi exemplo quando ele foi lá e cometeu um adultério com Betsaida. Quando ele foi lá e mandou matar Urias, cometeu um assassinato. Quando ele foi lá e traiu a amizade do seu amigo e muitas outras coisas que Davi fez, que aquilo era errado. Um pouco de tudo isso que aconteceu na vida dele é porque ele estava pagando pelos erros do seu passado, ele estava pagando pelo mal que ele fez. Então, seja também exemplo para os seus filhos, de modo que eles não venham a cometer as mesmas coisas que você estava cometendo, ou talvez piores da que você fez. Mas ensine o seu filho, esteja com ele, para que ele siga o teu exemplo, para que ele seja uma bênção na tua vida. Ensina ele para que você não chore amargamente no futuro, tá bom? Fica aí a minha dica, fica aí o conselho de Deus para o teu coração, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, um abraço.